Olá, nós estamos aqui no IBANcast, o podcast da Igreja Batista do Alto Monte. Um tempo de conversa, de adoração, um tempo de crescimento. E no dia de hoje, recebendo aqui o querido pastor Fabiano Alves, da Igreja Vineyard, em Piratininga. Seja muito bem-vindo, pastor. Uma alegria muito grande para nós te receber aqui. Muito obrigado. Prazer para mim estar aqui, prazer participar dessa conferência que vocês estão realizando. E segunda vez aqui, né? Sempre muito bem acolhido, muito bem recebido e sempre também assim tendo o privilégio de conhecer mais a respeito do coração dessa igreja. Amém. Nós, como igreja, acho que como qualquer igreja no Brasil, nós temos um carinho muito grande com o Ministério Vineyard, em especial com o trabalho de música que vocês fazem, né? Já há muitos anos, né, pastor? Sim, há muitos anos. A Vineyard, ela é muito conhecida, de fato, pelo trabalho musical, mas somos uma igreja que nasceu durante o Jesus Movement, né, aquele movimento de Jesus que aconteceu na Califórnia, a conversão de muitos jovens. E o nosso pastor fundador, John Wimber, também é um nome conhecido. John Wimber, ele era músico profissional, que se converteu, teve uma conversão radical a Jesus, e talvez a partir disso mesmo, da sua própria história, Deus, assim, parece que olhou para essa igreja nova que havia acabado de nascer, chamada Vineyard, né? Inclusive, para quem não sabe, a palavra vineyard significa videira, né? Em português, é vineyard ou em inglês. Então, essa nova igreja que havia acabado de nascer, parece que Deus olhou para ela e falou: eu vou dar para vocês algo especial para vocês cuidarem, né? Isso é maravilhoso. No seio da igreja, espalhada na face da terra, como Deus olhou para cada denominação e acabou desejando colocar ali uma característica, uma virtude especial, para que houvesse entre as denominações uma interdependência, não uma competição, né? Perfeito. E assim a Que gente legal. contribui com aquilo que acredita que Deus confiou que é mais precioso, mais especial. Claro que tentamos ser uma igreja mais equilibrada possível entre aquilo que devem ser os pilares de uma igreja, o discipulado, a missão, a comunhão, Sim. mas a adoração tem sido para nós um destaque de fato, e é maravilhoso fazer parte hoje da história recente da igreja brasileira, talvez nos últimos 20 anos, com canções que acabaram se tornando parte do cancioneiro Sim. das igrejas. Ao longo dessa semana de preparação da conferência aqui, na Alto Monte, nós fomos soltando nos grupos da igreja e nas redes sociais da igreja algumas canções da Vineyard. Sim. E a aceitação foi imediata. E algumas pessoas, digo assim, uma geração mais nova, Sim. conhecia as músicas, mas Uhum. não conhecia a origem das músicas. Sim. E a gente veio fazendo esse trabalho de apresentação e todos com uma expectativa assim muito grande para esse tempo, né? Essa conferência, ela tem por propósito ser uma conferência com apelo evangelístico. E o evangelismo, ele também hoje se dá para aqueles que por algum motivo acabaram se afastando, né? Sim. E as canções do Vineyard têm esse apelo, né, saudosista para alguns. Sim. E o Senhor já tem usado isso aí para alcançar aqueles a quem Ele quer. Amém. Né? Amém. O pastor John, ele teve ligado a algum movimento hippie nos anos 70? É ele? Na verdade, ali nos anos 70, o movimento hippie ele era muito grande ali na Califórnia, no lugar onde tudo aconteceu. Inclusive, acabou de ser lançado essa semana aqui no Brasil, em uma das plataformas de streaming, se eu não me engano, é na HBO, um filme chamado Jesus Revolution, Certo. que conta a história desse momento, desse avivamento entre os hippies que aconteceu ali. Então, o John Wimber, ele não tinha antes da igreja Vineyard essa ligação. Mas a Vineyard foi uma igreja que nasceu nesse momento e que muitos hippies convertidos nesse movimento encontraram na Vineyard uma igreja para pertencer.
mesmo porque eles não encontravam, naquela época, anos 70, em outras Sim, igrejas, um lugar que os os acolhesse acolhesse. como eles estavam chegando, né? Sim. Com toda aquela carga, né, de cultural e também de onde eles estavam vindo. E a Vineyard os acolheu. Então isso acabou se tornando uma relação muito a própria música da Vineyard hoje, que é uma música que se propõe ser culturalmente relevante, Sim, moderna, sim. né? Quando nós, por exemplo, lançamos o Venha-te a Hora, que é aquele primeiro Uhum. CD que talvez seja o mais conhecido da Vineyard hoje, pelo próprio repertório em si, Uhum. os arranjos, né, da música mais pop, mais um pop rock assim, dentro das igrejas e dentro do repertório congregacional, isso era muito novo naquela Uhum. Uhum. época, né? Soou bastante atual, né? Então a Vineyard sempre buscou isso e essa relação tem a ver também com esse movimento cultural que invadiu a igreja nesse E momento. tem a ver com o propósito da igreja, né? De alcançar pessoas nas diferentes expressões culturais, propondo a elas uma nova maneira de viver. Né? A igreja, quando se abstém da cultura, ela se isola, né? Sim, Dentro de uma cultura muito específica, porém nada participativa, nada abrangente. A igreja brasileira aprendeu com a Vineyard muito sobre isso, e tantos outros movimentos culturais, até mesmo na área da música, se inspiraram, né? sim. na Vineyard. Quantos anos já a Vineyard vem trabalhando, musicalmente falando assim? Desde o primeiro disco até Sim. hoje, já são o quê, mais ou menos? Uns 25 anos? 25 anos 25 aproximadamente, anos. é. E tem agora eu não sei se é um disco, é Sim, um CD, sim. como é que fala? Um projeto novo sendo feito. Sim, a gente acabou de gravar agora em junho um novo DVD com 8 músicas. Entre essas 8 músicas, nós estamos apresentando 4 novas músicas, inclusive hoje à noite vamos tocar uma delas aqui, Ah, apresentar com exclusividade uma música nova do projeto, chamada Casa do Pai. Mas também, ao mesmo tempo, relançamos 4 clássicos desses de 20 anos atrás, 22 anos atrás, porque nós estamos numa fase, como ministério, de passagem de bastão. É isso que Deus tem falado no nosso coração. Nós olhamos hoje para uma grande geração de novos ministros de louvor, novas equipes de louvor, uhum, com um potencial enorme, né? Mas, ao mesmo tempo, com não muitas referências certo, que sejam adequadas no sentido do contexto onde eles agem, que é o contexto da igreja local. certo. E o que a Vineyard faz de equilibrar bem a modernidade, a conexão cultural e, ao mesmo tempo, a realidade e necessidade das igrejas locais, isso é muito valioso para essa nova geração de ministros de louvor e equipes de louvor. Então, ao mesmo tempo que os princípios da igreja local são fundamentais para nós, ao Uhum, mesmo tempo, queremos fazer algo excelente, moderno, que perfeito. se conecte com as pessoas. Então, nós sentimos isso, que na verdade, nós já estávamos desacelerando muito como Uhum, ministério, olhando para a nova geração e dizendo: nossa, já tem muita gente boa chegando por aí, acho uhum. que a gente já pode. É todo mundo com filho grande, todo mundo já assim, sabe? Já querendo. Só que nós entendemos, ao orarmos a respeito disso, que a gente tinha que passar esse bastão direito, Perfeito. sabe? Para nós fazermos isso, nós tínhamos que voltar, nós tínhamos que dar as caras outra vez, nós Uhum, tínhamos que nos aproximar através disso, não é? perfeito. Dessa nova geração e entregar para eles dizendo, olha, esse é o nosso legado. Legal. E nós queremos transferir isso para vocês e queremos que vocês continuem isso. Que bacana. Então esse novo DVD é parte disso. Talvez nós já estamos nos aproximando dos capítulos finais aí Ah, da nossa parte nessa entendo, história. entendi. Mas a gente quer passar o bastão para uma nova geração, mas a gente quer fazer isso direito. Isso é expressão de amor, né? Porque, como você falou, um legado. Sim. E como é que você acha que dá para conciliar a tradição com essa inovação?
porque tem toda uma história aí, né? E nós estamos num tempo de novos elementos, né? Culturais e musicais. Como conciliar isso aí com valores bíblicos? Sim, Porque a gente tem visto hoje em dia muita teologia sendo feita em função de músicas, sim, mas pouca música sendo feita em função de boa teologia, sim. né? E a gente vê nas músicas do Vineyard fundamentos bíblicos bem sólidos. Como trazer isso com elementos de inovação para essa nova geração, Fabiano? Sim. Veja, pastor Ali, a palavra de Deus, ela é atemporal, não é? Sim. A própria palavra diz que céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, a palavra de Deus, ela é para qualquer tempo, para qualquer momento da história. E digamos que isso seja o conteúdo e não a embalagem. A embalagem tem a ver com a inovação, Ok. com as nuances, com os momentos da história que são parte da cultura, do desenvolvimento cultural, das texturas culturais. Então, o nosso papel é entendermos essas mudanças culturais e acompanharmos essas mudanças culturais para permanecermos relevantes, no sentido da comunicação do conteúdo. Ok. Então, digamos que as inovações são a embalagem, a maneira como nós vamos embalar o conteúdo. Ok. Mas o conteúdo segue sendo a palavra imutável do Senhor, que é viva, eficaz Glória. e permanece por todas as eras. Então, o segredo para mim é esse: permanecer fiel àquilo que é essencial e imutável, que é o conteúdo, porém nós podemos sim embalar esse conteúdo de maneiras diferentes sem necessariamente comprometê-lo. Que bacana, muito bom. Tem um livro do Tim Keller que fala muito sobre isso, chama Igreja Centrada. E a proposta do livro é um livro para plantadores de igreja, e a ideia é como contextualizar a atuação da igreja sem corromper a essência do evangelho, né? Uhum. É bem isso aí que vocês já fazem há 20 anos e agora estão propondo a novas gerações. Sim. Como que você entende o papel do Ministério de Música, do Ministério de Louvor, da adoração para um contexto de igreja local? Qual que é a relevância para uma igreja local? Sim, é grande. Eu vejo hoje na liturgia moderna, dentro da maior parte das igrejas, o Ministério de Música ocupando um grande espaço. Sim. E quanto maior o espaço ocupado dentro da liturgia, que é um processo tão importante, tanto de culto a Deus, quanto de educação, discipulado e formação dos membros dessa igreja, quanto maior esse tempo, maior a responsabilidade. E, infelizmente, eu vejo hoje em muitas igrejas, eu tenho trabalhado muito com capacitação e treinamento de equipes de louvor. A Vineyard tem essa vocação também, temos cursos e nos dedicamos muito a isso. E eu tenho percebido equipes de louvor com grandes demandas de responsabilidade, mas muito pouca capacitação para isso, para atender adequadamente essa responsabilidade, inclusive grandes cobranças sobre as equipes musicais, sobre as equipes de louvor, mas um investimento desproporcional a essa cobrança. E o papel, em algumas igrejas, por exemplo, trazendo isso em números para talvez ficar mais claro, o pastor tem ali no sermão 40 minutos e você tem um período de louvor de 30 e, em alguns locais, até 40 minutos. Ou seja, você tem um pastor formado em teologia, bacharel, né, com um constante estudante, que todo pastor, né, se deveria pelo menos ser. Sim. E você tem do outro lado, dividindo quase que o mesmo tempo que ele na liturgia, uma equipe de louvor completamente despreparada. Né? Então, você entende que o louvor, o Ministério do Louvor, tem responsabilidade no ensino da igreja? Tem, com certeza. A música, nós não fazemos música, especialmente dentro da filosofia de ministério da Vineyard. Para nós, as canções e o período de louvor e adoração congregacional, ele deve ser cristocêntrico. Ele não deve ter a ver com
a ministrar, abençoar e ensinar a igreja. Esse não é o propósito principal Certo. de um período de louvor. Mas é óbvio que um período de louvor, ele Sim. cumpre o papel, exatamente, didático, educativo da igreja a respeito do seu conteúdo, né? É. Então, as canções, para mim, é como se elas, por exemplo, através da poesia, da arte, da beleza, elas pintassem quadros sobre quem é Deus. Que legal. Né? Quando, por exemplo, lemos os salmos, que são cheios de poesia e arte, nós temos ali, através dessa linguagem, imagens de Deus descritas para nós e nós passamos a conhecer a Deus de uma forma muito mais concreta a partir dessas imagens. Então, a equipe de louvor faz algo muito parecido através das canções hoje. Então, quando você propõe uma canção, por exemplo, nós cantamos hoje, e eu soube que é uma música muito cantada aqui na igreja, Tão Profundo, né? Quando você canta que o amor de Deus, ele é tão profundo, ele é tão imenso, ele nos cobre. Então você começa a ter uma imagem parecida, por exemplo, como o mar, que é gigante e envolve, e é profundo demais, é uma coisa quase que você não pode medir. Então você começa a entender Deus de uma forma diferente. Então, as canções têm esse papel, né? Então, por isso, de fato, é muito importante que a equipe de louvor, os ministros de louvor, sejam profundamente responsáveis com o conteúdo que eles escolhem nas suas canções. Mas, para isso, é necessário construir um senso crítico dentro da própria equipe de louvor, e esse senso crítico depende diretamente de uma educação teológica, doutrinária, bíblica, como se deve. Então, o papel da equipe de louvor, assim, numa igreja local, papel primário, é apresentar para a igreja a oportunidade que ela tem de experimentar a presença manifesta de Deus em cada culto através da adoração. Isso é completamente possível e é um convite bíblico. Deus é acessível, Deus deseja que a sua igreja experimente diretamente a sua presença, e o período de adoração ele convida e ao mesmo tempo ele oportuniza, ele abre a oportunidade, dá o contexto para que a igreja possa ter essa experiência. Esse é o papel primário. É claro que para isso a equipe de louvor precisa ser discreta, ela precisa ser acessível, ela precisa ser cristocêntrica, ela precisa apontar a igreja para essa experiência com Deus e não para a experiência com ela mesma. Mas, ao mesmo tempo, dar, através desse período de louvor, um conteúdo que a igreja, no final da maioria dos cultos da igreja, as pessoas saem lembrando 5, 10% do sermão pregado, não é verdade? Isso. Agora elas saem cantando na cabeça todas as músicas ao longo da semana. Ontem você ministrou para nós aqui um workshop, né? Um trabalho magnífico, e você fez uma ilustração ali, identificando os diferentes agentes desse período de adoração nas igrejas, como sendo, como é que foi? O Ministério de Louvor, ele tem por papel também conduzir a igreja em adoração. E aí você fez a figura da noiva. Conta um pouquinho sobre isso aí, lembra a gente. Quando se trata de adoração, nós temos dois protagonistas que são Deus e a igreja. Sim. Esse encontro entre os dois é aquilo que a experiência de adoração se trata, né? E a equipe de louvor, ela entra nessa história sem protagonismo nenhum, porém com um papel a cumprir, que é o papel de tomar a noiva pelo braço, como o pai da noiva no casamento, e fazer um caminho que leva a igreja ou a noiva do ponto A ao ponto B. E nesse caminho, a equipe de louvor tem um papel a cumprir, e ela vai conduzir, então, até que a igreja, que chegou ali para o culto, às vezes distraída, às vezes desatenta, com pouquíssima consciência da grandeza da oportunidade que ela tem de entrar com consciência na presença de Deus, então a equipe de louvor vai ajudar a igreja a entender esse caminho, a dar passos nessa direção, e quando percebe que a igreja
então se vê na presença de Deus, a equipe de louvor ela dá passos para trás, ela protege esse ambiente, esse encontro, através das suas canções, agora talvez de maior profundidade, intimidade, de expressões mais profundas, mas ela é ainda mais discreta. Né? Então é como se fosse o pai da noiva, depois de entregar a noiva no altar, ele se afasta e continua ali, abençoando e acompanhando aquele encontro, mas o envolvimento dele é cada vez menor. A equipe de louvor, o papel dela é esse. Como tratar isso no coração do ministro? Porque a expressão artística ela tem um apelo emocional muito forte. Todo músico é também um artista. Sim. E todo artista tende a se envaidecer com a sua obra, né? Como tratar isso? Como levar o ministro a ter consciência desse passo para trás, né? O que você considera ser um desafio, né, para um ministério de louvor, uma igreja local, e ao mesmo tempo como incutir isso no coração dos nossos ministros? Sim. O discipulado é a forma mais concreta e eficiente nessa direção, né? A humildade, eu tenho ensinado na minha equipe de louvor há muitos anos que a humildade é uma virtude construída e não apenas aprendida. Quando Jesus, por exemplo, quis dar a maior e mais importante lição sobre humildade para os seus discípulos, inclusive é interessante, né? Eu gosto muito dessa história do lava-pés ali no Evangelho de João. É um dos últimos encontros de Jesus com seus discípulos. Eu imagino Jesus pensando assim, é uma das últimas oportunidades que eu tenho com eles, eu preciso deixar talvez a lição mais importante para a vida desses caras. Exatamente. E Jesus escolhe a humildade como tema, né? E ao escolher esse tema, Jesus então ensina ali, ao meu ver, o caminho para conquistar a humildade, que não é simplesmente um discurso, a transmissão. Jesus não simplesmente dá um discurso para eles a respeito de humildade, mas Jesus ele ensina como alcançá-la. Na prática. Que prática? A prática do serviço. Perfeito. Então Jesus vai lá, atende uma necessidade simples, ele se despe da sua vestimenta, ele assume a forma de servo, né, tornando ainda mais concreto aquilo que o apóstolo Paulo diria lá na frente, né, que Jesus ele se desfez dos seus privilégios de ser como Deus, mas não usurpou, exatamente, mas assumiu a forma de servo. Jesus faz isso, lava os pés e depois diz para eles: vocês viram o que eu fiz, mesmo vocês me chamando de Mestre e Senhor, agora vocês vão fazer a mesma coisa, né? Então eu tenho dito para os músicos da minha igreja que o serviço é o único caminho possível para que nós precisamos construir humildade dentro de nós, porque naturalmente a nossa natureza é vaidosa, é orgulhosa, é egocentrista e etc. E naturalmente tudo que nós somos é o oposto à humildade. Então nós temos que lutar para construir uma virtude humilde dentro de nós, e isso só é construído através do serviço. E o lugar do serviço numa igreja local é o dia a dia, é a vida da igreja em si. Então, quanto mais nós isolamos a equipe de louvor da vida da igreja comum, mais nós damos espaço para a construção dessa identidade da equipe de louvor que se vê como especial. Certo. Né? Como até assim, não gosto nem um pouco dessa terminologia que são os levitas do Senhor, ou como se eles fizessem parte de uma categoria especial dentro da igreja. É muito pelo contrário, né? Nós somos, até mesmo se entendemos o nosso ministério como herança, pelo menos, do ministério dos levitas, aquilo que nós fazemos é absolutamente o contrário, né? Nada de especial, mas é o serviço da igreja em si. Então, é servindo. Então, eu digo para eles, olha, façam coisas simples.
Nós estamos lá montando os nossos instrumentos e vemos que tem alguém arrumando cadeira, Perfeito. vamos lá, vamos nos engajar com isso também, né? E vamos assim nos envolver com tudo aquilo que nos lembre quem nós somos de verdade. Porque aquela imagem da pessoa bonita, bem vestida, tocando na frente da igreja e sendo, às vezes, né, elogiada por aquilo, isso não é quem nós somos de verdade. E a gente tem que se livrar disso, porque isso pode ser muito perigoso. Ontem, durante o workshop, você comentou sobre a questão do relacionamento entre os membros de uma equipe, né? Como administrar, né, possíveis conflitos e desencontros que podem haver. Além do discipulado que você citou agora, qual outra ferramenta pode-se usar para tratar conflitos dentro da igreja, dentro de um ministério de música, por exemplo? O que você considera ser prático para quem está nos ouvindo aqui e de repente tem enfrentado uma situação como essa, né? De ter que tratar ali um desencontro entre os ministros? Sim. Geralmente desencontros acontecem dentro da equipe de louvor por falta de organização. Sim. Então eu acho que o primeiro trabalho seria preventivo. A logística do Ministério de Louvor ser organizada o suficiente para prevenir e reduzir a possibilidade e quantidade de conflitos, né? Acho que esse é o primeiro trabalho, seria um trabalho preventivo. Quanto mais você planeja, você se antecipa, você organiza, menor as chances de você ter constantes conflitos e desentendimentos dentro da equipe de louvor. Porque existem preferências, né, por estilos musicais. Cada pessoa tem um gosto diferente. Como equalizar isso dentro do ministério para torná-lo coeso? As pessoas entenderem que acima da nossa, porque a adoração não é sobre nós. Isso. Esse é o ponto de partida. É a partir daí que a gente começa a se desapegar das nossas preferências. Então, a adoração não é sobre nós, é sobre Deus. Então, se é sobre Deus, o que nós precisamos fazer é cumprir o principal propósito da adoração, que é conduzir a igreja à presença dele e uma experiência, um contato com ele. Então, o que nós precisamos para fazer isso? Nós precisamos daquilo que para a igreja será eficiente e funcional, que não necessariamente tem a ver com a minha preferência. Então, e aí eu preciso entender que cada igreja tem uma cultura. Cada igreja tem dentro de si mesmo, não é? Ela nasceu assim, ela se desenvolveu assim. Então, a musicalidade, o conteúdo e tudo que envolve, digamos assim, a estética do Ministério de Louvor tem que ter a ver com a cultura local da igreja, porque precisa funcionar para a igreja local. Logo, para um ministro de música, o convite à renúncia também é feito. É feito, imediato, né? Ele entender que aquilo não tem a ver com ele. Embora, é claro, né? Assim, cada ministro de louvor, ele é bem-vindo também, a personalidade dele, né? É bem-vinda aquilo que talvez nele seja mais latente em termos assim de características, até porque Deus o fez assim para um serviço único. Perfeito. Né? A gente não vai também assim uniformizar, né? Todos os ministros e repertórios, etc. Existe uma certa liberdade para que cada um tenha uma certa expressão particular, mas dentro daquilo que deve ser uma identidade comum da igreja a quem nós pertencemos, e essa identidade, então, vai ser mais eficiente para conduzir a igreja. Para nós, assim, a resposta, a pergunta que deve sempre ser feita: vai funcionar para a nossa igreja? Vai produzir para a nossa igreja uma experiência facilitadora de adoração? Vai, então nós vamos fazer. Não vai, então nós não vamos fazer. Perfeito. É assim. Você tem viajado bastante, sempre viajou bastante. Como é que você tem visto a qualidade musical, não apenas técnica, nas igrejas brasileiras, mas também de conteúdo? Você acha que nós estamos com uma boa
safra de músicos e de compositores? Você acha que a qualidade tem caído, tem se perdido um pouco do propósito? Como é que você vê esse cenário atual? Eu o vejo como, ao mesmo tempo, um campo fértil e cheio de oportunidades, Uhum. como nunca tivemos antes, né? Por causa, talvez, da tecnologia, das Sim. informações e também da própria estética, digamos assim, simples, Uhum. proposta hoje através daquilo que musicalmente se chama, eles chamam hoje de worship, ou Sim. worship, como as pessoas Aham. falam, né? Já é uma estética simplificada que eu acho interessante para o congregacional. Torna mais acessível. Torna mais acessível até certo ponto, né? Porém, o que na Vineyard nós sempre tentamos equilibrar é a simplicidade com a excelência e Perfeito. não permitir que a simplicidade seja uma porta aberta para uma mediocridade preguiçosa, Ok. né? E preguiçosa em todos os sentidos, né? Tanto nos arranjos musicais, quanto também no próprio no conteúdo, né? Não apenas bíblico, mas também poético e Sim, artístico. sim. Então, nós precisamos trazer as verdades bíblicas nas nossas letras, mas não necessariamente da mesma maneira que tem sido feito há décadas e séculos. Uhum, Nós uhum. podemos trazer uma nova poesia, uma nova maneira de comunicar isso, né? E essa é a grande beleza da arte, ela se renova Se renova. constantemente, mas isso exige, né? Porque assim, aonde que está o grande perigo aí, que eu acho que é aquilo que afeta hoje, infelizmente, e acaba empobrecendo um pouco a nossa cultura musical dentro das igrejas, é, apostar apenas naquilo que você já sabe que deu certo. Então nós temos hoje, por exemplo, muitos ministérios gravando as mesmas 5, 6 músicas que Uhum, deram certo no mundo inteiro. uhum, uhum. Então você vê assim, os maiores ministérios que poderiam hoje estar oferecendo para o Brasil, né? Conteúdos autênticos, Uhum, originais, corajosos. Você vê esses ministérios gravando as mesmas 5 e 6 músicas, todos eles, as uhum, mesmas 5 e 6 músicas, que antes mesmo deles gravarem já se mostraram, já se provaram uhum, um sucesso no mundo inteiro. Ou uhum, seja, é um tiro certo, né? Vai dar certo, não tem como dar errado. uhum. É, Mas mesmo talvez seja na contramão daquilo que o Senhor está pedindo como algo novo para um tempo novo. exatamente, exatamente. Eu não posso aqui dizer que não é. Eu não estou aqui, por exemplo, para dizer, não era Deus que queria que você gravasse Uhum, essa música. Talvez o Ministério X, a pessoa realmente teve uma orientação, um plano de Deus a respeito uhum, daquela música e tudo bem. Mas eu acho que nós não devemos permitir que isso se torne um padrão, especialmente se a motivação for vamos acertar na estratégia acima de tudo, uhum. entendeu? Sim, É mais importante dar ouvidos àquilo que comercialmente funciona do que sim. necessariamente aquilo que pode ser algo novo que Deus esteja nos conduzindo a fazer e a propor. Porque assim, você compor novas músicas com qualidade, você experimentar essas músicas, você Uhum, trabalhar para que isso dá muito trabalho, muito uhum. mais trabalho do que você escolher algo que já é Você já está garantido, pronto. já está pronto, exatamente. Então eu acho que esse é o grande desafio. Primeiro, para compor, você precisa exercitar muito para você compor bem. Uhum, Muitos compositores às vezes me trazem as suas composições assim, pastor, você pode avaliar, e aquela composição está dentro assim de um número de talvez 5, 10 músicas que a pessoa escreveu na vida dela toda, uhum, uhum. né? E assim, a menos que seja uma ação extraordinária de Deus, é muito Sim. difícil da pessoa nas suas 10 primeiras tentativas de acertar o alvo, né? Você pega um arco e a flecha ali, Uhum, você tem um alvo ali distante, você tem as suas 10 primeiras flechas que você vai atirar naquele alvo. A uhum. chance de você acertar no meio ali, meu amigo, é muito difícil.
É. Você vai passar alguns anos tentando, né? Até Sim, que você aprimore a sua técnica. Compor é uma técnica. sim. E as pessoas às vezes até espiritualizam demais, dizendo assim: ó, pastor, você pode ouvir uma música aqui que Deus me deu, você Aham. pode avaliar para mim, por favor? Eu falei, Já meu fica amigo, difícil até de exato, como avaliar, é que né? você vai avaliar a música do cara, meu? Foi Deus que te deu, cara, como Pois que... é. Né? Então, assim, é óbvio que existe uma inspiração, Uhum. pode haver uma inspiração do Senhor, mas tem muito da gente mesmo, né? Até na elaboração de um sermão, né, pastor Sim, com Ali? certeza. Tem muito da gente e precisa haver qualidade, estudo, treinamento, para que a gente Sim. produza coisas Contexto boas. onde você está inserido, a situação local. O próprio Senhor Jesus, né, fazia isso ao ensinar por parábolas, né? Sim. Ele trazia do contexto de vida das pessoas. Mas é isso, pastor, que alegria te receber aqui na igreja. A igreja ama o trabalho que o Senhor tem feito através das vidas de vocês. Eu queria que você, para que a gente concluísse, você fizesse duas coisas nesse momento. A primeira delas, desse uma palavra para aquela pessoa que almeja o ministério, né, de música, de louvor, uma palavra de encorajamento, de direcionamento, e depois falasse um pouquinho também, né, sobre as suas, os planos que vocês têm, deixasse aí os seus contatos, redes sociais, maneira das pessoas acessarem e conhecerem mais esse trabalho, né, tão precioso que vocês têm feito. Sim, sim. Bom, para que câmera que eu olho aqui? Eu fico o tempo todo olhando aqui para o pastor Arley aqui. É aqui, ó, para falar Aqui, direto? aí, ó. Ótimo. Vamos falar direto com o povo Isso, agora. por favor. Para quem está sonhando a partir de um sonho que o próprio Deus plantou no coração, com a música, o ministério de louvor e adoração, o que eu tenho para dizer é o seguinte: siga o seu próprio caminho. Não inveje, não almeje, não copie, não vá na direção de nada que não seja o próprio caminho que Deus está estabelecendo para você. E talvez aquilo que Deus está... hoje, infelizmente, o ministério está sendo muito encorajado a partir e comparado a partir de resultados, de números, de, o tamanho do impacto que essas coisas produzem, né? Eu me lembro quando eu estava na gravação do DVD Vem Esta Hora, ao vivo, foi o primeiro grande projeto que eu participei. E eu estava em oração num dia anterior, nós estávamos no palco fazendo os últimos ajustes para a gravação, e durante uma pausa eu sentei no chão e estava orando ali, dizendo para Deus: Deus, quem sou eu para estar aqui? Eu não mereço, eu não sou tecnicamente capaz de estar aqui, tem muita gente melhor do que eu, tem muita gente mais crente do que eu. Mas naquele dia Deus me ajudou a lembrar de toda a minha trajetória desde a minha adolescência na equipe de louvor e todos os pequenos passos de obediência e renúncia que eu dei a partir à luz das direções de Deus, que eu não fazia ideia para onde tudo aquelas coisas iam me levar, mas que Deus me mostrou que todos aqueles pequenos passos estavam me levando para aquele dia. E Deus disse para mim: Fabiano, era exatamente você que deveria estar aqui, e o que trouxe você até aqui foram aqueles passos todos, você não fazia ideia, né? Mas há muitos anos eu tenho dirigido você exatamente para esse lugar. Então, seja você e dê aqueles passos de obediência, aquilo que Deus está dizendo para você fazer agora, mesmo que sejam coisas pequenas que pareçam que não vão levar você para lugar nenhum. Mas faça, porque Deus sabe aonde que Ele está levando você. Deus tem uma história para você, a sua história é única e particular, não tem a ver com resultado, não tem a ver com relevância, não tem a ver com quantidade de pessoas, mas tem a ver com a fidelidade que você vai mostrar diante de um chamado que Deus tem para a sua vida. É só você que pode fazer isso. E aí, essa grande surpresa que Deus vai fazer vai ser maravilhosa na sua vida, tenho certeza. E sobre a Vineyard, sobre aquilo que nós temos feito, nós temos agora, pastor Arley, acabamos de gravar um projeto novo, um novo DVD, que vai se chamar Meu Respirar, uma das músicas importantes da nossa história, muito importantes, né? Meu Respirar. E nós estamos, a partir desse novo projeto, começando uma iniciativa na nossa igreja que nós chamamos de Vertical Vineyard. Então, nosso Instagram hoje, inclusive, mudou, o nome dele é Vertical Vineyard.
Você pode seguir lá, você vai saber mais sobre isso que eu estou falando. Mas estamos começando um selo musical dentro da nossa igreja, porque a nossa representação musical sempre foi a partir dessa banda, dessa formação, né, dos mais experientes, né? Não vou falar mais velhos aqui, que vai ficar feio para os meus amigos. Jovens há mais tempo, né? Os meninos da nossa igreja falam que nós somos os Vingadores. Até os Vingadores estão buscando uma nova geração, não tá? Lá nos filmes da Marvel, né? Então a gente está começando um selo musical onde a gente quer ser a locomotiva que vai puxar novos vagões, né? Legal. Então, a partir desse selo Vertical Vineyard, nós queremos que novos ministros de louvor, inclusive o Ministério de Louvor de Jovens da nossa igreja, novas iniciativas, novas músicas nasçam. Então, vai vir muita novidade lá, além desse novo projeto que nós estamos gravando. Então, segue lá, Vertical Vineyard, em breve, mais informações a respeito disso. Poxa, pastor, muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando e direcionando vocês nesse trabalho tão lindo, relevante Amém. e necessário para a igreja. Amém. Que essa nova geração se inspire naquilo que é certo, e não apenas naquilo que dá certo, para seguir honrando também a Deus. Amém. Daqui a pouquinho vamos estar juntos no culto, Sim. adorando ao Senhor. Amém. E recebendo a palavra. O pastor Fabiano vai estar conosco, cultuando a Deus, e você pode acompanhar tudo isso através do nosso canal no YouTube, Igreja do Alto Monte, também no Instagram, no Facebook, e espero com vocês, né, aqui na Igreja Batista do Alto Monte, para termos um encontro com o Senhor e com a sua palavra, em adoração e em devoção. Muito obrigado por estarem conosco até aqui. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, meu pastor. Amém. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Assim concluímos o nosso IBANcast desse dia. Até o nosso próximo encontro. Até mais.